pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais este episódio do podcast da ASAP Saúde. Você conhece a ASAP? Trata-se da Aliança para a Saúde Populacional, uma entidade sem fins econômicos criada em 2012 para desenvolver o conceito de gestão de saúde populacional, GSP, no Brasil. E este podcast aqui traz breves entrevistas com alguns dos principais experts em saúde populacional no nosso território brasileiro, como você já está comprovando, já comprovou no nosso primeiro episódio, vai comprovar neste também. Antes da gente entrar no tema em si do episódio e eu apresentar a nossa participante de hoje, eu quero convidar você a seguir a ASAP Saúde nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. É só procurar por ASAP Saúde em cada uma dessas redes e se conectar com a gente. Fica o convite também para você assinar o feed deste podcast aí no Spotify, assim você é notificado sempre que tiver episódio novo. O tema deste episódio de hoje é cuidados coordenados com a saúde. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o conceito do que é, né, cuidados coordenados, o que são os cuidados coordenados, e quem vai guiar a gente por essa jornada é a Kilza Estrela, médica com formação em clínica geral e geriatria, mestre pela Universidade de Exeter, na Inglaterra, doutora em saúde coletiva, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e diretora técnica da Informar Saúde, além de ser integrante do comitê técnico da própria ASAP. Kilza, agradeço imensamente a sua participação. Boa tarde, bom dia, boa noite, para falar todos os bons dias. Isso. E, né, boa vida aí para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Kilza, eu queria começar te perguntando, na verdade, um pouco de fato sobre o conceito, né? O que é ou o que são os cuidados coordenados quando a gente fala de saúde populacional? Esse conceito, ele precisa trazer para a pauta a ideia da atenção como um todo ao paciente, né? Então, a gente precisa falar do cuidado integral com o indivíduo, com a população. Tá. Para isso acontecer, pressupõe uma organização do sistema de saúde dentro de uma forma holística, dentro de uma forma sistêmica, de modo que eu evite a fragmentação do cuidado, né? Perfeito. O que eu busco na coordenação do cuidado, com a implementação de redes de cuidado, é a integração desse cuidado. Então, coordenar significa integrar cuidado. Se eu olho de uma forma macro para um sistema, eu vou ver que esse papel deve ser delegado à atenção primária de saúde. O que a atenção primária vai saber? Vai resolver 80% da demanda de saúde de uma população e vai orientar o percurso de um indivíduo numa linha de cuidado. Quer dizer, então eu tenho redes, eu tenho atenção primária coordenando esse cuidado e eu tenho desenhos de linha de cuidado que eu sei para onde aquele indivíduo deve buscar cuidado e quando ele deve buscar cuidado, né? Se eu parto para o pressuposto de organização de sistemas menores, então a gente sai do contexto de ambiente de atenção primária e passa para uma visão, então, de células de coordenação de cuidado e do cuidado coordenado para o paciente, né? Para o indivíduo dentro de linhas de cuidado. Quer dizer, eu preservo conceitos básicos de integração de cuidado, de linha de cuidado e de cuidado específico para uma população, né? Então, a maneira que eu vou cuidar, por exemplo, da gestante é diferente da maneira que eu vou cuidar do paciente crônico, que também é diferente da maneira que eu vou cuidar do paciente / populações, né? Populações idosas também. Perfeito, e sempre pelo olhar holístico ou integral mesmo. E aí eu queria te fazer uma segunda pergunta, que é como funciona, então, a implantação, né, da gestão de cuidados coordenados, quando a gente fala de saúde populacional, dado que a gente vive muito num cenário de busca por cuidados especializados, né? A gente, sempre que pensa na busca de cuidados médicos e tudo mais, a gente pensa num especialista.
E é claro que são caminhos complementares, eu imagino, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona a implantação dos cuidados coordenados na saúde populacional neste cenário em que a gente está envolvido, neste contexto. De novo, na implementação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender a população que eu vou assistir, né, quais são as características dessa população, porque a implementação da rede de cuidado vai depender do que essa população precisa. Uhum. Integrar esse cuidado ao longo do tempo, né, ele não pode ser fragmentado, eu preciso de sistemas de informação que integrem esse caminhar, ou seja, eu da atenção primária, quando esse indivíduo ou essa população precisa de um cuidado especializado, quer dizer, se eu entendo que o cuidado primário dá conta de 80% da população, tem uns 20% lá que eu vou precisar do especialista. Uhum. Para quem eu mando, sobre que circunstância, como que eu me comunico, como é que esse indivíduo caminha, né, e a informação dele caminha, não vai e vem. Então, o sistema de informação é condição sine qua non, né? Quando você tem a descoordenação do cuidado, a gente tem hoje no Brasil uma experiência de total descoordenação, então vira essa tragédia, né? A falta de coordenação do cuidado, ela é iatrogênica, né? Agora, no ambiente da saúde suplementar, a gente tem também exemplos menores, quer dizer, modelos de cuidado que se desenham para populações específicas. Então, por exemplo, a população idosa ou a população jovem com problemas de saúde mental. Então, de novo, eu vou implementar uma linha de cuidado, eu preciso da figura de um coordenador de cuidado, e aí, às vezes, isso gera uma questão muito grande, porque os exemplos bem-sucedidos falam assim, ou uma enfermeira ou assistente social é a coordenadora do cuidado. O que é a coordenadora do cuidado? É a pessoa que vai saber qual é a referência e contra-referência para esse indivíduo dentro do processo de cuidado dele, dentro do processo da linha de cuidado. Os exemplos da literatura bem-sucedidos, eles falam de uma população, de um grupo de 40 pacientes, 60 ou 90 pacientes, no caso dos idosos, assim, de 40 a 90 pacientes, na experiência da Inglaterra, você tem lá as unidades, a coordenadora de cuidado responsável por 90 pacientes. Na experiência canadense, por exemplo, se fala em 60 pacientes, né? E esse modelo, na hora de implementar no setor privado, ele gera uma dificuldade muito grande, né? Porque isso é claro que tem uma pessoa cuidando de uma população, de um grupo, né? Muito pequeno, aspas, para esse pequeno, mas precisa ser pequeno para ela poder dizer quando que o cuidado deve ser feito, de que maneira deve ser feito e onde deve ser feito, né? Então, a coordenação do cuidado é um processo extremamente sofisticado, envolve muito desenho de planejamento de saúde. Você veja bem, qualquer profissional de saúde tem na sua alma um modelo de cuidado, ele foi treinado para isso, então médico, enfermeira, assistente social, psicóloga, tem isso embutido. Sim. Na sua alma. Agora, isso é uma formação específica, né? Isso envolve estudo epidemiológico, envolve prioridades numa linha de cuidado, envolve desenho de informação, como é que essa informação vai navegar. Então, não é um processo simples, que aí não dá resultado, entendeu? Esse que é o problema. Se não for feito da forma adequada, não gera resultado. Aí fica essa bagunça de fragmentação, com o usuário perdido na rede. Perfeito, Kiusa. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Acho que a sua resposta foi muito, muito elucidativa. É, de fato, um tema bastante complexo, no sentido de que a implantação é muito complexo, o conceito não é nem tão complexo assim, mas a implantação disso realmente muito, muito desafiador, e eu imagino que o Brasil esteja ainda engatinhando nisso, se é que estamos.
Boa tarde, eu que agradeço a participação e contem comigo quando for necessário. Maravilha. Eu também agradeço a audiência de você, caro ouvinte. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Hoje falei com Kilza Estrela, diretora técnica da Informar Saúde e integrante do Comitê Técnico da ASAP. Nos encontramos no próximo episódio do podcast da ASAP Saúde e uma ótima semana para você. Até a mais.